Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início à quarta semana de aulas online. E tanto nessa primeira aula como na segunda ou na terceira, o assunto dessa semana vai ser o algoritmo usual da divisão. Nós já vimos vários métodos de fazer divisão. Vimos tentativas, estimativas, vimos o uso da multiplicação. Agora vamos aprender o algoritmo usual. Quer aprender? Então vem comigo. Bom, como eu disse, o assunto da semana é o algoritmo usual da divisão, tá? Isso não significa que os outros métodos que nós estudamos vai ser deixado de lado. Você pode continuar usando ele, tá certo? Mas eu preciso, né? E quero muito que você aprenda o algoritmo usual. Ele é muito útil, a gente vai usar bastante depois. Olha só, o algoritmo usual, então, da divisão, né? Vai ser uma divisão. Aqui eu tenho 826 dividido por 2. Aqui tem 384 dividido por 3. Para fazer esse algoritmo usual, a gente não vai ficar pensando em estimativas, né? Eu não vou pensar quantas vezes o 2 cabe no 826. Também não vou fazer tentativas, né? Não vou ficar multiplicando números por 2 até encontrar o resultado que dá 826. O que a gente vai fazer no algoritmo usual? Nós vamos trabalhar com uma ordem de cada vez, tá certo? O que são as ordens do número? Esse número que está aqui, por exemplo, ele é o número da terceira ordem, tá? Ele tem unidade, dezena, centena. Então, nós vamos trabalhar com as ordens. Então, aqui eu tenho 6 unidades, 2 dezenas e 8 centenas. Quando eu falo que nós vamos trabalhar com as ordens, é porque nós vamos fazer a divisão de uma ordem de cada vez. Presta atenção no que o professor falou. Nós vamos fazer a divisão de uma ordem de cada vez. Uma ordem de cada vez. E vamos começar sempre pela maior ordem, que no caso é a centena. Então a divisão ela é diferente das outras operações, porque no algoritmo usual das outras operações, da adição, da subtração e da multiplicação, nós sempre começamos pela unidade, pela menor das ordens, que é a unidade. Com a divisão é o contrário, a gente começa pela maior das ordens, nesse caso, as centenas, tá certo? Bom, se eu vou então dividir centena, dezena e unidade, aqui no resultado eu vou encontrar uma quantidade de centenas, uma quantidade de dezenas e uma quantidade de unidades, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar então com as centenas. Eu vou dividir 8 centenas para 2 pessoas. Vamos pensar, quantas centenas cada um vai receber? Vamos pensar em canetas. Se eu tenho 8 canetas e divido para 2 pessoas, cada um recebe 4, né? Se eu tiver 8 centenas e for dividir em 2 partes, eu vou ficar com 2 partes contendo 4 centenas. Tá certo? Então, 8 centenas dividido por 2 é igual a 4 centenas. Agora, vamos pensar na relação da multiplicação, né? Sabemos que 4 vezes 2 é igual a 8, ok? Então, eu vou colocar o 8 aqui e vou fazer a conta de menos para saber se vai sobrar alguma centena. Ô, professor, posso fazer essa subtração mentalmente? Até pode, tá? Depois a gente vai ver como faz. Então, ó, 8 centenas dividido em 2 grupos, ficaram 2 grupos com 4 centenas. E vai sobrar alguma centena? Nenhuma, né? Porque 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2 é igual a 8, sobrou 0 centenas. Beleza, já fizemos a divisão da centena, professor. E agora? Agora a gente vai dividir a dezena. Só que para dividir eu não vou começar daqui, tá? Eu vou abaixar a dezena aqui do lado das 0 centenas que sobraram. Tá? Então eu abaixei a dezena. Vamos lá, agora eu vou dividir 2 dezenas em 2 grupos. 2 dezenas dividido por 2. Bom, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Até porque se eu fizer uma vezes o número 2, isso aqui dá 2, ok? Então vamos lá, 2 dezenas dividido em 2 grupos vai dar uma dezena para cada grupo. Vai sobrar alguma dezena? Não, né? Porque 1 vezes 2 é 2, e aí fazendo a conta de menos, a gente encontra 0 dezenas.
Beleza. Então, eu já dividi a centena, professor, já dividi a dezena. E agora, o que eu vou dividir? Vou dividir a unidade. Então, vou abaixar a unidade aqui do lado das zeros dezenas. Abaixei as 6 unidades aqui do lado das 0 dezenas. E agora eu faço a divisão de 6 por 2. Quanto é 6 dividido por 2? 6 unidades dividido por 2 vai dar 3, não vai? Por que vai dar 3? Porque 3 vezes o número 2 dá 6. Tá? Então, ó, 6 unidades dividido por 2 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes o número 2 dá 6. E aí eu faço a conta de menos para saber se vai sobrar alguma unidade. Então, fazendo a subtração, 6 menos 6 ficou 0. Ok? E aqui 0 menos 0 é 0, né? Mas não precisa colocar o outro 0 aqui. Tá certo? Só, então, quanto deu 826 dividido por 2? Deu 413. Como que nós fizemos? Como é esse algoritmo usual da divisão? Primeiro a gente dividiu as centenas por 2, deu 4. Depois dividimos as dezenas por 2, deu 1. E depois dividimos as unidades por 2, deu 3. Ok? Vocês viram que tem todo um processo prático, né? A gente divide uma ordem de cada vez, monta a continha de menos para saber se vai sobrar alguma quantidade daquela ordem. Aqui no caso não sobrou nenhuma centena. Aí a gente abaixou a outra ordem do lado do resto da centena. Fizemos a divisão da dezena primeiro. Fizemos a conta de menos para ver se vai sobrar alguma dezena. E aí depois abaixamos a unidade. Então esse jeitão de fazer, né? Esse modelo aqui de fazer é o que eu quero que vocês aprendam, que vocês treinem. Ah, professor, mas dá muito trabalho ficar fazendo esse monte de coisa aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas é tudo uma questão de técnica, tá? Olha só, outro assunto importante. Como nós fizemos uma divisão por 2, então aqui estão aparecendo os resultados da tabuada do 2. Né? 2 vezes 4, 2 vezes 1, 2 vezes 3. Então, mais uma vez, né? É fundamental que você saiba a tabuada. Por isso que o professor insistiu tanto no outro bimestre com atividades de tabuada. É importante que você saiba, porque a tabuada agora vai ajudar a fazer as divisões. Ah, mas e se eu montar a tabuada aqui do lado, eu posso? Pode. Vai demorar um pouco mais, mas não tem problema. Tá certo? Bom, agora vamos fazer a divisão do 384 pelo número 3. Então vamos lá, como o professor falou. Primeiro eu vou dividir a centena, depois eu vou dividir a dezena, depois a unidade. Uma ordem de cada vez. Então eu vou encontrar aqui no resultado uma quantidade de centenas, uma quantidade de dezenas, uma quantidade de unidade. Certo? Ok, então vamos lá. Vamos começar. Eu tenho 3 centenas, eu vou dividir em 3 grupos. Cada grupo vai ficar com uma centena, né? 3 centenas dividido em 3 grupos vai dar uma centena para cada grupo, uma centena. Aí a gente sabe que 1 vezes o número 3, 1 vezes o número 3, dá 3. Então eu coloco 3 aqui e faço a conta de menos para saber se vai sobrar alguma centena. Eu tinha 3 centenas, eu usei todas as centenas, não sobrou nenhuma centena. Beleza, fizemos uma ordem. A próxima ordem agora é a dezena. O que eu faço com a dezena? Eu abaixo a dezena aqui do lado das centenas. Certo? Então, vou abaixar as 8 dezenas aqui do lado das 0 centenas. E vou fazer a divisão de 8 centenas por 3. Agora, tem um diferencial aqui. Eu tenho 8 dezenas, eu vou dividir em 3 grupinhos. Quanto vai dar 8 dividido por 3? Bom, vamos pensar. Ó. Se eu disser, né, que vão dar 2 grupos, 8 dividido por 3 vão dar 2 dezenas para cada grupo, aí eu tenho que 2 vezes 3 dá 8, dá 6. Opa, 2 vezes 3 não deu 8, professor, deu 6. Tá, e se eu dissesse então que 8 dezenas dividido em 3 grupos vão dar 3 dezenas para cada grupo? Também está errado, porque 3 vezes o 3 dá 9. Então, repare que a quantidade de dezenas que eu vou dividir por 3 não é uma quantidade exata agora. Então, eu tenho sempre que trabalhar com aquele número mais próximo possível, só que não pode passar de 8. Então, lembra que o professor já falou sobre isso, né? Então, eu vou usar aqui ó, o número 6.
Eu vou usar esse resultado, porque eu não posso passar de 8. Aqui já passou de 8 dezenas. Está dando 9 dezenas. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 8 dezenas dividido por 3 vão dar duas dezenas para cada grupo. 8 dezenas dividido em 3 grupinhos vão dar 2 dezenas em cada grupinho. Só que aí 2 vezes 3 dá 6. O que vai acontecer com a quantidade de dezenas aqui? Vão sobrar dezenas. Vão sobrar. Quantas dezenas vão sobrar? 2 dezenas. 8 menos 6, 2. Tá certo? Então, a gente não conseguiu uma quantidade inteira de dezenas. Teve uma sobra, teve um resto aqui. Ok. Não acabamos a conta ainda, porque ainda falta dividir a unidade. Né? Ó, repare que o quadrinho da unidade está vazio. Significa que está faltando dividir aqui. Então, eu vou abaixar as 4 unidades do lado das 2 dezenas que sobraram. Abaixei, né? Ficou 24 unidades. Ah, mas peraí, professor, por que 24 unidades? Porque é o seguinte, cada dezena vale 10 unidades, não vale? Uma dezena são 10 unidades. Se eu pegar 2 dezenas, são 20 unidades. Como tem mais 4 aqui, ó, ficaram 24 unidades. Então, eu vou dividir agora 24 unidades por 3. Eu tenho 24 unidades e vou dividir em 3 grupinhos. Quantas unidades vai dar cada grupo? Aí vem a importância da tabuada. Vão dar 8 unidades. Como você sabe, professor, que vai dar 8? Porque eu sei que 8 vezes o número 3 dá 24 unidades. Certo? Então, 8 vezes o número 3 vão dar 24 unidades. Vão sobrar unidades aqui? Vai sobrar alguma unidade? Não, não vai sobrar nenhuma unidade, professor. 4 menos 4 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Pronto. Então, qual é o resultado da nossa conta? 128, tá? 384 dividido por 3 é igual a 128. Ok? Repare que no nosso algoritmo, né? O que nós fizemos? Primeiro, nós dividimos as centenas em 3 grupinhos. Deu uma centena para cada grupo. Não sobrou centenas. Aí nós dividimos as dezenas em 3 grupinhos. Deu 2 dezenas para cada grupo. Mas vão sobrar 2 dezenas. Né? Se eu tiver 2 dezenas num grupo, 2 dezenas no outro, 2 no outro, ainda sobram 2. Aí nós juntamos as 2 dezenas que sobrou com as 4 unidades. Formamos 24 unidades. Dividimos as 24 unidades em 3 grupinhos. Certo? O que aconteceu? Ficaram 8 unidades em cada grupo e não sobrou nenhuma unidade. Reparem na importância de se saber a tabuada, né? Quero verificar se a minha conta está certa, professor. Tem algum modo de eu verificar se eu acertei esse cálculo? Claro que tem. Basta você pegar o resultado da sua conta e multiplicar pelo divisor. Então, eu vou pegar aqui 413, que é o resultado da minha conta, multiplicar pelo divisor. Bom, 4 vezes 3 dá 6, 4 vezes 1, 2, desculpa, gente. 3 vezes o 2 dá 6, 1 vezes o número 2 dá 2, 4 vezes o número 2 dá 8. Aí eu tenho que somar com o resto, mas aqui é zero, né? Minha divisão é exata. Então, 826 mais 0 dá 826. Repare que o resultado que eu encontrei aqui é o mesmo que estava lá no dividendo. Então, significa que a minha conta está correta. Como é que eu verifico se essa divisão está certa? Eu pego o resultado da conta, pego o quociente, que é o 128, multiplico pelo divisor, que é o 3. Aí eu vou somar com o resto, mas o resto é zero, né? Então vamos lá. Ó. 8 vezes 3 é 24, ponho 4 aqui, sobem 2 dezenas. 2 vezes o 3 dá 6, mais 2 que subiu 8. E 1 vezes o 3 é 3. A hora que eu somar 384 com 0, continua dando 384. Repare que o resultado que eu encontrei aqui é o mesmo que estava no dividendo. Portanto, a minha conta de divisão está correta. Ok? Vou colocar dois exercícios aí para vocês fazerem. Vamos ver. Pessoal, tá aqui, ó. 2 divisões, uma por 4 e uma por 6. Quero que você pause o vídeo e tente fazer. Daqui a pouco o professor vem com a resposta. Bom, para a gente fazer a divisão pelo algoritmo usual da divisão, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que nós trabalhamos com uma ordem de cada vez.
E sempre pela maior ordem é que a gente começa. Então a gente começa aqui dividindo centenas, depois dezenas, depois unidades. Bom, se eu vou dividir centenas, dezenas de unidades, então aqui no meu resultado eu vou encontrar uma quantidade de centenas, de dezenas e de unidade. Vamos lá? Olha só. Quando a gente tem aqui 8 centenas dividido em 4 grupos, eu sei que 8 dividido em 4 vão dar 2 centenas, né? Se eu pegar 8 centenas e dividir em 4 grupos, eu vou ter 2 centenas em cada grupo. Por quê? Porque 2 vezes 4 é 8. Ok. Então, vamos lá. 2 vezes 4 é 8. Aí eu coloco aqui o resultado da multiplicação e faço a conta de menos para verificar se vai sobrar alguma centena. Então, vamos ver. Vai sobrar alguma centena? 8. Tira 8. Nada. Opa. Nenhuma centena sobrou. Que beleza, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou dividir a dezena. Então, eu não vou pegar a dezena daqui, né? Primeiro eu abaixo a dezena aqui do lado da quantidade de centenas que sobrou. Agora eu penso na divisão. Eu tenho 4 dezenas. Eu vou dividir em 4 grupos. Bom, vai dar uma dezena para cada grupo. Óbvio, né, professor? Muito fácil. Por quê? Porque 1 vezes o número 4 dá 4. Ok? Então, ó, 1 vezes 4 é igual a 4. Vai sobrar alguma dezena aqui? Eu tinha 4. Eu consegui distribuir todas elas. Vai sobrar alguma? Nenhuma dezena. Oh, beleza, hein? Pronto, não sobrou nenhuma dezena. Agora, o que eu faço? Eu tenho que dividir as unidades. Mas, professor, são 0 unidades. Não importa, tá? Aí a gente tem a regrinha aqui, ó. Bom, eu tenho que abaixar a quantidade de unidades aqui, hein? Certo? Abaixei aqui as 0 unidades. E vou fazer a divisão dessas 0 unidades. Deixa eu só arrumar a cor aqui, que eu estou fazendo sempre de azul. Eu vou manter de azul, né? Não é toque não, tá, gente? É só organização. Então, ó, abaixei as 0 unidades. E aí eu preciso dividir as 0 unidades. Porque senão vai ficar um buraco aqui, vai ficar 100 unidades, tá? Mas quanto que dá, professor? 0 dividido por 4? Bom, dá 0, não dá? Se eu tenho 0 unidades e eu vou dividir em 4 grupos, cada grupo vai ficar com 0 unidades. Então, 0 dividido por 4 dá 0. Até porque, ó, 0 vezes 4 é igual a 0. Ah, professor, então 0 vezes 4 dá 0. Vai sobrar alguma unidade ali? Nenhuma unidade. Então, por enquanto, a gente só fez divisões exatas, né? Todas as divisões com resto zero, divisões exatas. Pessoal, então, a minha divisão deu 210, tá? Como é que eu faço para verificar se está certo? Faço 210 vezes o número 4. Você fez aí? Verificou? Que bom. Tá? Então, multiplicando 210 pelo 4, tem que dar 840. Ok? E agora, essa daqui, será que vocês conseguiram fazer? Isso aqui tinha que ter um certo cuidado aí para não confundir as coisas. Bom, já sabemos que pelo algoritmo usual da divisão, eu começo a divisão pela maior ordem do número, que no caso é a centena. Tá? Então, eu tenho centena, dezena e unidade. Aqui no resultado, eu vou encontrar uma quantidade de centena, de dezena e de unidade, mesmo que seja 0. Né? Não importa. Vamos lá, então. Eu tenho 6 centenas, eu vou dividir em 6 grupos. Cada grupo vai ficar com uma centena. Até porque 1 vezes 6 é 6, né? Vai sobrar alguma centena aqui, ó. Se 1 vezes 6 dá 6, significa que todas as centenas foram utilizadas. E aí eu posso concluir, né, que não vai sobrar nenhuma centena. 6 menos 6, 0. Qual que é o próximo passo mesmo? Abaixar a dezena do lado da quantidade de centenas que sobrou. Então, vou abaixar aqui. Só aí a gente tem uma regrinha, né? Toda vez que você abaixa um número, você tem que dividir, tá? Eu não posso falar assim, ah, não dá para dividir. Tem que dividir, tá? Bom, eu abaixei aqui 4 dezenas. E agora eu tenho que dividir 4 dezenas por 6. Mas vamos pensar, ó. Eu tenho 4 dezenas. 4 dezenas. E preciso dividir em 6 grupinhos. Eu consigo colocar uma quantidade igual de dezenas em cada grupinho? Se eu coloco uma dezena aqui, coloco uma aqui e a outra aqui, ó. Tiveram 2 grupinhos que ficaram sem dezenas. Então, eu não consigo dividir 4 dezenas em 6 grupos.
Ou melhor, né? Melhor do que essa fala que eu não consigo dividir, é você falar o seguinte, bom, se eu tenho 4 dezenas e preciso dividir em 6 grupos, eu não vou colocar nenhuma dezena em cada grupo, certo? Imagina uma mãe aí, tem 4 balas e ela tem 6 filhos. Bom, bala não, vamos pensar em canetas. Ela tem 4 canetas e quer dividir para 6 filhos. Para não dar briga, o que ela vai fazer? Ela não vai dar nenhuma caneta para nenhum dos filhos. Porque se ela der uma caneta para mim e não der para o meu irmão, ele vai brigar comigo, não vai? Então a ideia é o seguinte, ó. Eu tenho 4 dezenas, preciso dividir em 6 grupos, fica 0 dezena em cada grupo. Tá, ó. 4 dividido por 6 vai dar 0. Vai ficar 0 dezena em cada grupo. E aí vão sobrar quantas dezenas? Eu vou continuar com as 4 dezenas que eu tinha, não vou? Até porque, ó, 0 vezes 6 dá 0. Então, ó, 0 vezes 6 é igual a 0. E aí, fazendo a conta de menos, eu já vejo que vão sobrar 4 dezenas ainda. Então, as 4 dezenas que eu tinha, eu fiquei com elas, eu não fiz a divisão. Tá? Ficou 0 dezenas para cada um dos grupos. Fez a divisão da dezena, o próximo passo é dividir a unidade. Então, você vai abaixar a unidade aqui do lado das dezenas que sobraram, certo? Ficaram 42 unidades. E agora você vai dividir 42 unidades por 6. Aí vem a importância da tabuada, né? Quanto dá 42 unidades dividido em 6 grupos? Bom, vai dar 7 unidades em cada grupo. Por quê? Porque 7 vezes 6 dá 42, tá? 7 vezes 6 é 42. Vão sobrar unidades aqui? Nenhuma, né? Por quê? 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0, tá? Então, mais uma vez, gente, reforçando, ó. Nós fizemos a divisão de uma ordem de cada vez. Primeiro as centenas, depois as dezenas, depois as unidades. Lembrando, né? Quando eu abaixo uma ordem, abaixei as 4 unidades, eu tenho que dividir as 4 unidades por 6, mesmo que o resultado dessa divisão seja 0, ok? Depois, você abaixa a unidade para juntar com a dezena, tá certo? É muito comum as pessoas não colocarem esse 0 aqui. É muito comum as pessoas fazerem assim, ó. 4 dividido por 6 não dá, aí já abaixo 2, já fica 47, 42. A pessoa não coloca o 0, ela deixa assim, ó, 1 e 7. E aí tá faltando as unidades, aqui ficou um buraco, né? Então isso tá errado. Por isso que é importante você colocar centena, dezena, unidade. Para você saber que em alguns momentos a divisão vai dar 0. Então aqui deu 0, depois deu 7. Tá? 17 e 107 são coisas bem diferentes. Volto a falar também da importância da tabuada, né? Quanto mais você souber a tabuada, mais rápido você encontra os resultados das divisões. Porque a divisão e a multiplicação estão relacionados, como a gente viu nas aulas da semana passada. Quero verificar se essa conta está certa. Como é que eu faço a verificação? Eu pego o resultado da minha conta, o quociente, multiplico pelo divisor, que é o 6. Faço 107 vezes 6. Vamos lá, ó. 6 vezes 7, 42. Põe 2, sobe 4 dezenas. 6 vezes 0 dá 0, mais 4 que subiu, 4. 6 vezes 1, 6. Aí eu somo com o resto, mas o resto é 0. 642 mais 0 dá 642. Aí a gente confere com o dividendo. Bateu, né? Exatamente o mesmo resultado. Ok? Pessoal, vamos lá. Devagarzinho a gente vai incluindo aí novas situações que podem acontecer no algoritmo usual da divisão. Vamos continuar com exemplos. Pessoal, coloquei aqui mais 3 divisões. Querem tentar fazer? Pausa o vídeo, tenta fazer antes do professor. Vê quais são as dúvidas que vão aparecer. Aí depois solta o vídeo para ver a correção, para ver se entende, né, onde que ficou enroscado, qual foi a dúvida que teve. Ou se não teve dúvida, melhor ainda, certo? Então pause aí, tenta fazer. Bom, vamos lá então. Resolvendo as divisões pelo algoritmo usual, primeiro a gente pensa da seguinte maneira, né? Aqui 78 é um número que tem apenas 2 ordens, tem dezena e unidade. Então eu vou começar fazendo a divisão da dezena primeiro, e vou encontrar uma quantidade de dezenas,
Depois eu vou dividir as unidades e vou encontrar uma quantidade de unidades, certo? Então esse é o princípio de tudo. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui 7 dezenas que eu vou dividir em 5 grupos. Bom, 7 dezenas dividido em 5 grupos vai dar uma dezena para cada grupo. Só que vão sobrar dezenas. Por quê? Porque 1 vezes o 5, 1 vezes o número 5, dá 5. Ah, mas não dava para colocar 2 dezenas em cada grupo? Não dava, porque 2 vezes 5 vai dar 10. Já passou do 7, né? Então, 7 dezenas dividido em 5 grupos vai dar uma dezena em cada grupo. Só que vai ter uma sobra. Vamos ver aqui qual vai ser a sobra. Quando eu faço 7 dezenas menos 5, que eu já utilizei, né? Coloquei uma em cada grupo, então eu já usei 5 dezenas, vão sobrar 2 dezenas. 7 menos 5, 2 dezenas. Próximo passo é fazer o quê? É você abaixar as 8 unidades do lado da quantidade de dezenas que sobrou. Como sobraram 2 dezenas, mais 8 unidades, ficam 28 unidades. E agora eu vou dividir 28 unidades por 5. 28 unidades dividido em 5 grupos vão dar quantas unidades em cada grupo? Vão dar 5 unidades. Como assim 5, professor? Fácil, ó. 5 unidades em 5 grupos dá um total de 25 unidades. Ah, mas e se eu colocasse 6? Bom, 6 unidades em 5 grupos ia dar um total de 30 unidades. Ia passar do número de unidades que a gente tem. Então a gente nunca pode passar, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho que 28 unidades divididas em 5 grupos vão dar 5 unidades em cada grupo. E aí eu sei que vão sobrar unidades, porque eu não vou usar todas as 28. Eu vou usar apenas 25, né? Ó, 5 vezes 5 dá 25. Vão sobrar aqui 3 unidades. 8 tira 5 fica 3. 2 tira 2 fica 0. Então sobraram 3 unidades. Tá certo? Como é que eu faço para verificar se essa conta que eu fiz está certa? Eu pego o resultado da divisão, que é o 15, faço vezes 5. Vamos lá, ó. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Põe o 5, sobe 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2 que subiu é 7. Aí eu tenho que somar com o resto. 75 mais 3. Bom, 75 mais 3, 78. Ó, bateu com o dividendo. Então significa que a minha conta está certa, né? Então já fizemos a primeira. Parabéns aí para quem conseguiu fazer, para quem acertou. Deu 15, né? Com o resto 3. 15, resto 3. É uma divisão que não é exata, né? Vamos lá. Ó. Agora quero ver quem conseguiu fazer a segunda divisão que está aqui. Bom, aqui a gente tem, ó, um número de 3 ordens, né? Centena, dezena, unidade. Quando eu for dividir a centena, eu vou encontrar uma quantidade de centenas. De dezena, eu encontro uma quantidade de dezenas e de unidade também. Tá? Uma ordem de cada vez. Agora vamos lá, ó. Vamos por partes. Eu tenho 2 centenas e vou dividir para 9 em 9 grupos. Nós já falamos sobre isso, né? Se eu tiver 2 canetas e 9 crianças, não dá para eu dar uma caneta para cada criança. É melhor não dar nenhuma, né? Para não ter briga. Então, ó. O 2 é pouco para dividir por 9. Não dá para eu dividir o 2 pelo 9, tá? Vai dar 0, ok? Então fiquem muito atentos a isso. 2 centenas dividido por 9 vai dar 0, tá? E eu vou continuar com as 2 centenas. 0 vezes 9 dá 0. Tá? Então coloco o 0 aqui, faço a conta de menos. Bom, o que vão sobrar aqui então? Vai continuar sobrando as 2 centenas. Mas, professor, para que fazer isso? Eu te explico. A função de você estar montando toda hora esse mesmo padrão aqui para te ajudar, tá? Para você perceber que aqui vai ficar com 0 centenas. Senão você pode correr o risco de errar. Bom, 2 centenas dividido por 9, então deu 0 centenas e continua sobrando as 2 dezenas. Agora o próximo passo não é abaixar a dezena, sobrou 2 centenas. O próximo passo é abaixar as dezenas. Tenho 0 dezenas, vou abaixar aqui do lado das 2 centenas. Eu formei um total de 20 dezenas. Agora eu divido as 20 dezenas por 9. 20 dezenas dividido em 9 grupos vão dar 2 dezenas em cada grupo. Por que 2, professor? Porque 2 dezenas vezes 9 grupos dá 18.
Ah, mas isso não deu 20, deu 18. Só que se eu pegasse 3 dezenas em cada grupo, ia dar 27. Ia passar do 20, né? Então a gente sabe que nunca pode passar. Então 20 dezenas dividido em 9 grupos vão dar 2 dezenas em cada grupo e vai sobrar. Vão sobrar aqui dezenas. Certo? Não tem problema de sobrar. Agora, não pode sobrar mais do que o divisor que está lá, tá, gente? Sempre a quantidade que vai sobrar aqui é menor do que o divisor que está lá. Vamos lá, ó. Eu tenho 20 dezenas, vou tirar 18. Ó, muito comum também a pessoa errar essa continha de menos. 0, tirar 8, a pessoa coloca 8. É muito comum, tá? Não é, né? Eu tenho 0, 0. Como é que eu vou tirar 8 se eu tenho 0? Tem que fazer uma troca, né? Lembra de fazer trocas? A gente pega aqui uma centena e transforma em 10 dezenas. 10 tirar 8 fica 2. E 1 tirar 1 fica 0. Então 20 menos 18 é igual a 2, tá? Então muito cuidado. Bom, sobraram 2 dezenas. O que falta eu fazer agora? Bom, agora falta eu abaixar a unidade, porque o buraquinho da unidade está vazio aqui ainda, né? Então vou abaixar 7 unidades. Na onde que eu abaixo? Do lado das 2 dezenas. Ficaram 27 unidades, que eu vou dividir em 9 grupos. Quanto é 27 dividido por 9? Bom, tá aqui, ó, nós já montamos até a multiplicação. Se 3 vezes 9 é igual a 27, 27 dividido por 9 é igual a 3. Então aqui vai dar 3, né? 27 unidades dividido em 9 grupos vão dar 3 unidades em cada grupo. 3 vezes 9 é 27. Vai sobrar alguma coisa aqui? Nada, tá? Então, 7 menos 7 é 0, 2 menos 2 é 0. Beleza? Ok. Último exemplo. Ah, antes disso, para eu verificar se está certo, eu posso fazer 23 vezes 9, somar com o resto, que no caso é 0, né? Tem que dar 207. 9 vezes 23 já dá 207, porque o resto é 0. Essa divisão é exata, né? Essa não é exata. Última continha ali, ó. 437 dividido por 5. A mesma ideia do anterior, né? Eu tenho aqui 4 centenas, eu vou encontrar uma quantidade de centenas. 3 dezenas, vou encontrar uma quantidade de dezenas. 7 unidades, vou encontrar uma quantidade de unidades. Vamos lá. Acontece que 4 é pouco para eu dividir para 5. 4 é pouco, né? Eu tenho 4 canetas. Como é que eu vou dividir para 5 crianças? Então, eu não dou nenhuma caneta para cada criança. Então, vamos lá. 4 centenas dividido em 5 grupos vai dar 0 centenas. Certo? Até porque 0 vezes 5 dá 0. Se eu falasse que ia dar uma centena para cada grupo, é mentira, né? Porque 1 vezes 5 dá 5, passou da quantidade que eu tenho. Então, olha só. 4 centenas dividido em 5 grupos vão dar 0 centenas. 0 vezes 5 é 0. Eu continuo com as 4 centenas que eu tinha. Ok? Continuei aqui com as 4 centenas. Agora eu vou fazer o quê? Vou abaixar as 3 dezenas e juntar com as centenas. 4 centenas e 3 dezenas vão dar 43 dezenas. Agora eu tenho que dividir 43 dezenas em 5 grupos. Como eu sei a tabuada, eu sei que vai dar 8. Ah, mas por que 8, professor? Porque 8 vezes 5... 8 vezes 5 dá 40. Tá legal? 8 vezes 5 é igual a 40. Então, 43 dividido em 5 grupos vão dar 8 dezenas em cada grupo. Ah, mas se eu falar que dá 9? Mentira, né? Porque 9 vezes 5 dá 45. Já passou das 43 que eu tinha. Então, vamos lá. 43 dezenas dividido em 5 grupos vão dar 8 dezenas em cada grupo, só que vão sobrar. Porque 8 vezes 5 é 40, né? Não é 43, é 40. Então, a gente tem aqui uma sobra de 3 dezenas. Lembra que a quantidade que está sobrando aqui, no caso 3, nunca pode ser maior que o divisor, tá? Bom, aí eu ainda tenho um buraco na unidade aqui, então eu tenho que abaixar as 7 unidades. Vou abaixar aqui as 7 unidades do lado das 3 dezenas que estão sobrando e vou fazer a divisão de 37 unidades em 5 grupos. 37 unidades dividido por 5 vão dar 7 unidades em cada grupo. Como você sabe, professor? Porque eu sei a tabuada, né? Eu sei que 7 vezes 5 dá 35. Ah, mas não deu 37, deu 35. Não tem problema.
Porque se eu pegar 8 vezes 5, passou, né? 8 vezes 5, 40. Então, ó, 37 unidades dividido em 5 grupos vão dar 7 unidades em cada grupo. E vai sobrar, né? Vão sobrar unidades aqui. Quantas vão sobrar? Vão sobrar o resultado da conta de menos que eu fizer aqui. 37 tira 35, ó. 7 tira 5, 2. 3 tira 3, 0. Sobraram 2 unidades. Lembrando que a quantidade que sobra nunca pode ser maior que o divisor. Beleza? Essa divisão ela não é exata. Como é que eu verifico se ela está certa? Bom, a verificação a gente sempre faz através da multiplicação, né? Vamos verificar se está certa essa conta. Então a gente vai fazer o que aqui, ó? A gente vai fazer 87 vezes 5, né, o quociente vezes o divisor. 5 vezes 7, 35, deixa 5 unidades, sobem 3 dezenas. 5 vezes 8, 40, mais 3, 43. Tá? Então, quociente vezes divisor, deu 435. Agora eu tenho um resto aqui, né? Então eu vou somar com o resto. 435 mais 2. Tá? Deu 437. Então bateu, né? Bateu com o dividendo. Professor, se por acaso eu fizer a multiplicação e não der o resultado, não der o dividendo, quer dizer que eu errei a conta? Com certeza. Ou você errou na hora de fazer a divisão, ou você errou na hora de fazer a verificação, mas em algum lugar está errado. Ok? Então essa foi a nossa primeira aula da semana 4, falando a respeito do algoritmo da divisão. Sei que é tudo muito novo para vocês. Divisão é uma operação mais complicada porque envolve multiplicação, envolve subtração, envolve a soma. Tem que tomar muito cuidado, tem que estar muito atento. Então essa aula eu quero que vocês assistam, que tentem fazer, que assistam novamente. Sei que a aula ficou longa, cansativa, mas infelizmente tinha que ser assim. Tem que ser assim com bastante treino, tá? Ok? Então, um grande beijo, bons estudos aí, se dediquem bastante e até a próxima aula.